restituição, força, renovo, poder, unção. É isso que o Senhor está pronto para te dar, então receba. Deus
receba o bispo Denilson aplaudindo ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Está um cheiro de riqueza aqui. Fala para o teu irmão, diga assim, então, acho que é você que está fedendo riqueza. Vamos falar sobre riqueza hoje? Abra sua Bíblia, no livro de Gênesis. Eu quero falar sobre um rico. Quero falar sobre um rico que ficou rico. Amém? Você sabe que tem o rico e tem o que ficou rico. Amém? Quantos são ricos aqui? Diga amém. Se não for, você pode ficar. Amém? A Bíblia fala. Gênesis. Eu quero que você abra Gênesis do capítulo 30. Eu quero mostrar um homem que ficou rico. Do verso 43. Eu já li bastante esse texto aqui, mas hoje vai para um outro lado. Gênesis 30, 43. E cresceu o varão e ficou riquíssimo. Que bom, ficou riquíssimo. E teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. Deixa a Bíblia aberta, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por cada rico que está aqui nessa noite. Senhor, eu creio que cada um que está aqui vai sair daqui com esta palavra no coração. Meu Deus, usa a minha insignificante pessoa para transmitir algo tão poderoso que é a verdade do teu evangelho. Se, meu Pai, que nesta noite eu possa ser usado como um vaso para convencer essa pessoa que ela é mais do que vencedora. Meu Deus, que esta noite seja uma noite para o Senhor curar, libertar, redimir e principalmente, Senhor, animar, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Hoje eu quero falar de um homem que ficou rico. O nome dele é Jacó. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 28, do verso 10. Eu quero mostrar na palavra como tudo começou, como tudo aconteceu. Gênesis 28, do verso 10. Diz assim a palavra: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se para Harã. Chegou a um lugar aonde passou a noite, porque o sol já era posto. Tomou uma pedra daquele lugar e a pôs por cabeceira. Deitou-se naquele lugar e dormiu. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. E eis que o Senhor estava lá em cima no topo da escada e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai. Desculpa, irmãos, que e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como um pó da terra, estender-se-á do ocidente até o oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, diz: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Temeu ele e disse: tão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão
a casa de Deus. Glória a Deus. Olhe para mim. Estou falando de um homem que estava vivendo a pior situação da sua vida. Estou falando de um homem que estava vivendo um momento ímpar na sua vida. Eu estou falando aqui de um homem que estava vivendo uma época aqui terrível. Vou abrir um parênteses para falar com todos nós. Olhe para mim. Todos nós vivemos momentos difíceis. Todos nós que estamos aqui sentados, passamos por situações difíceis na nossa vida. Todos nós. Não existe ninguém que está aqui que já não viveu um daqueles dias que parece que a gente não vai aguentar. Jacó, ele estava vivendo um daqueles dias, deitado num lugar cujo seu único companheira era uma pedra. Não tinha nada, não tinha um travesseiro, não tinha uma coberta para se cobrir, não tinha um amigo para conversar, não tinha nada. Haja vista que Jacó, ele estava fugindo de problemas, fugindo de uma situação que ele mesmo criou para a vida dele. Ele havia mentido muito para o seu pai, enganado seu irmão, e agora ele estava com mandato de prisão e mandato de morte, porque o irmão dele queria matar ele, porque ele mentiu, ele enganou, e ele estava fugindo dessa situação. Então ele estava ali, dormindo naquela pedra dura, sem ter nada. De repente, ele tem um sonho, e neste sonho, ele viu algo inusitado. O que foi que ele viu? Uma escada gigante. Essa escada, ela dava da terra até o topo do céu, e lá no céu, no sonho dele, ele viu o Deus Todo-Poderoso. No sonho, diga para o teu irmão, no sonho. E diz que esse Deus falou para ele, diz assim: Jacó, eu sou teu Deus, cara. Sabe essa terra que você está dormindo? Com esta pedra, eu vou te dar toda ela. Você vai ser dono de tudo isso aqui, do Oriente ao Ocidente, vai ser tudo teu e da tua família. Mas Jacó não tinha nada, nada. Aquela música foi espelhada na vida dele. Nada. Ele estava vivendo uma situação lastimável, estava tudo errado na vida dele, mas mesmo assim, ele teve um sonho, ele teve uma promessa, ele teve uma experiência, ele teve um chamado, de que Deus iria mudar a vida dele, independente da situação que ele estava vivendo. Que quem olhasse para Jacó dizia: coitado, esse não tem nada. Mas ele levantou daquele sonho, acreditou naquele sonho,
Deixa eu falar agora com a igreja, antes de eu voltar para a Bíblia. Todos nós já tivemos uma experiência com Deus em alguma área. Todos nós já recebemos de Deus promessas. Todos nós também temos sonhos. Sonhos de termos uma vida melhor. Sonhos de termos um casamento melhor. Sonhos de termos uma situação financeira melhor. Sonhos de termos a casa própria. Sonhos de termos um carro melhor. Sonho de termos aquilo que nós queremos. Quantos têm sonhos aqui? Diga amém. A pessoa mais miserável que está sentada aqui nesta noite é o que não tem mais sonho. Se você não tiver sonhos, acabou. Mas se você tiver sonhos, promessas de Deus, esta noite o Senhor quer falar com você. Essa noite o papai chamou você para conversar, igual diz aquele hino. Essa noite o papai quer falar algumas coisinhas importantes para você. Então Jacó aqui, ele estava num contrassenso, num contraposto. Já visto que ele estava ali dormindo numa pedra, não tinha nada, e teve um sonho que ia ficar milionário, e ficou, vocês viram que ficou. Por isso o tema da minha mensagem é 3 atitudes que Jacó tomou depois que ele teve uma experiência com Deus. O que eu quero falar aqui nesta noite são 3 atitudes que Jacó tomou, não foi Deus que tomou. Porque Deus, quando Ele te promete, Deus, quando Ele te chama, você precisa tomar atitudes. E Jacó tomou 3 atitudes que mudaram a vida dele. E eu quero nesta noite falar de 3 atitudes que todos nós temos que tomar para Deus mudar a nossa vida. Amém? Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Vira para o teu irmão e diga: entendeu? Primeira atitude que Jacó tomou depois do sonho, depois que ele entregou a vida para Deus, está aqui, aonde você leu juntamente comigo, em Gênesis 28, mas a partir do verso 20 agora. Abra a sua Bíblia, deixa abertinha, que nós vamos só falar de Bíblia hoje. Gênesis 28, a partir do verso 20. Eu quero agradecer todo o meu coração do ventilador que os irmãos colocaram para mim aqui. Mas eu vou pedir que vire para o povo esse ventilador, que ele está desfolhando a minha Bíblia. Ai, obrigado. Os irmãos tão gentios, né? Se preocupem em colocar vento no pastor, mas vira para o teu irmão e diga assim: nós vamos colocar ar-condicionado nessa igreja. Diz assim a palavra de Deus: e Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, coloca o dedinho, olha para mim. Vocês têm que entender uma coisa: Jacó, ele estava em direção a uma nova etapa da sua vida. Jacó estava agora em diligência
há uma nova empreitada na sua vida. Jacó resolveu mudar de vida. Igualzinho você. Não foi assim? Não foi isso que te atraiu para Deus? Não foi isso que te atraiu para o reino? Quero mudar de vida. Quero começar tudo de novo. Quero fazer a coisa certa agora. Foi isso que Jacó fez. Então, ele estava saindo de uma terra indo para outra. Saindo de uma dimensão espiritual em direção a outra dimensão espiritual. Saindo do estilo de vida e indo para outro estilo de vida. Saindo de uma maneira de pensar e indo para outra maneira de pensar. Ele estava nessa. Ele estava saindo da terra da sua família e ele estava indo para uma outra fazenda que a sua mãe mandou procurar emprego e começar a sua vida de novo. Isso é bom. Isso é bom. E continua o texto ali, o 21. E em paz eu tornar para a casa do meu pai, o Senhor será meu Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Eu não vou pregar sobre dízimo não, apesar que isso aqui dá uma mensagem poderosa. Mas qual foi então a primeira atitude que Jacó tomou depois que ele teve o chamado de Deus? Ele fez uma aliança com Deus. Ele prometeu estreitar um relacionamento com Deus. Porque ele era neto de crente, filho de crente. Ele conhecia o Velho Testamento, Torá, de trás para frente, de frente para trás. Mas ele não vivia isso. Quando ele teve uma experiência com Deus, a primeira atitude de Jacó foi: fez um voto com Deus, de servir Ele, com todo o seu coração, e com todas as suas finanças. Ele fez uma aliança com Deus, que iria a partir daquele momento mudar o seu estilo de vida. Ele fez uma aliança, ele estreitou com Deus. Então, transferindo para nós agora, você entregou a vida para Jesus, você batizou hoje. Quantos batizaram hoje? Levante a mão, vamos ver. Olha quanta gente. Agora, o que fazer para receber a promessa de Deus? Aliança com o Senhor. Amém, gente? Aliança com o Senhor. Esta aliança, ela vai determinar o seu futuro com Deus. Porque quanto mais você estreitar um relacionamento com Deus, mais Deus vai estreitar o relacionamento com você. Quanto mais você fugir de Deus, mais Deus vai fugir de você. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós, diz o Senhor dos exércitos. Não é isso que diz? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: para que aconteça na minha vida, para que Deus interaja na minha vida, para que Deus mude a história da minha vida, logo depois que eu tive uma experiência com Ele, eu preciso estreitar o compromisso com Ele. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo teve uma experiência com Deus. Essa experiência jogou ele no chão, fez ele comer o pó. Ele levantou e foi procurar os discípulos. Por quê? Ele queria
estreitar a aliança com Deus. Aliança com Deus, gente, ela precisa transformar você. Olhe para mim que eu estou com uma veia profética aqui hoje. Tudo que eu falar aqui hoje vai acontecer. Deixa eu falar. Você sabe qual é a pior coisa em qualquer tipo de relacionamento? É uma pessoa que não tem compromisso com aquele relacionamento. Quem é casado aqui? Levante a mão. Bastante pessoas. Você sabe qual é a pior coisa dentro de um casamento? É quando um dos cônjuges não tem compromisso com o casamento. É quando um dos cônjuges, quando recebe o dinheiro, não se preocupa com o casamento. Vai gastar sozinho, vai fazer loucura. Não tem compromisso. A pior coisa que existe num casamento é quando um dos cônjuges não respeita o relacionamento. A primeira sirigaita que dá uma piscada para o camarada cai no pecado. E depois fala, é o diabo. Não é, é você. Se tiver que expulsar o diabo, eu tenho que expulsar você do diabo. Porque tem pessoas que pensam que está endemoniado, não está. Você endemoniou o diabo. Tem que libertar o diabo, não te mando para o inferno que eu tenho dó do diabo. Brincadeira. Porque uma pessoa que não tem compromisso com a esposa ou com o marido, não recebe nada daquele relacionamento. Pelo contrário, vai só destruir aquele relacionamento e afastar o cônjuge. Sim ou não? Estou falando alguma besteira? Ei, Deus te chamou? Deus te chamou? Você teve uma experiência com Deus, entregou a sua vida a Jesus, agora você quer receber de Deus, quer ficar rico, quer ficar cheio de Deus, se quer ser um servo autêntico, agora você tem que lapidar uma aliança com Deus. Agora você precisa estreitar. Foi a primeira coisa que Jacó fez. Ele não tinha nada. Só tinha aquela pedra e o azeite. Só que o azeite, você precisa entender, não é o azeite para fazer comida que ele tinha, e nem o azeite da unção. Você sabe qual azeite que ele derramou na coluna? Todo o azeite era o azeite que fazia o lampião acender. Era como se fosse hoje o querosene. Gente, ele depositou com esse ato de fé toda a confiança em Deus, porque ele estava viajando. Sabemos mais quantas noites esse cara passou sem luz. Você sabe que naquela região 6 horas já fica noite, tem os animais, tem que fazer comida. Ele estava viajando. O que ele quis dizer com esse ato? Ele quis dizer o seguinte: tudo que eu tenho é teu. Eu não tenho nada, mas é teu. Sabe, gente, tem crente que não tem nada, mas é orgulhoso do que não tem ainda. Eu tenho aprendido isso. Tem gente que ganha uma mixaria, mas não consegue honrar Deus com aquela mixaria. Porque se você, o apóstolo Paulo falou que se você honrar a Deus com pouco, Ele vai te colocar no muito. Porque Deus é inteligente. Se você não honra a Deus com o teu pouco, quando se tiver o muito, você não vai honrar Ele também. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a tudo que é meu é de Deus, e tudo que é de Deus é meu. E ele fez um voto, dizendo que ali iria ser a casa de Deus.
Você veja que a aliança dele passou pela igreja. Betel quer dizer casa de Deus. A tua aliança tem que ser com a igreja. A tua aliança tem que ser com a santidade. A sua aliança tem que estar no seu namoro. A sua aliança tem que estar na sua língua. A sua aliança tem que estar nos seus relacionamentos. As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver que eu sou um homem de Deus. As pessoas têm que olhar para mim. Eu lembrei de uma passagem agora aqui. A bispa não está aqui, eu vou contar. Eu, quando eu vou na academia andar na esteira, eu tiro a minha aliança. Por que eu tiro a minha aliança? Porque eu sou, e fica folgado. Eu tenho medo de perder, eu tenho medo de... E quando eu vou ali fazer os exercícios, faz escalo, que a minha aliança é uma excelente aliança. Faz escalo aqui. Então eu tiro. Outro dia, eu estou na esteira. Aí entrou no lado assim, uma senhorita, muito bonita, muito jeitosa. Andava assim, o cabelinho dela fazia assim, tum. E começou a puxar a conversa comigo. E eu, super simpático. Eu não conheço todas as minhas ovelhas. Eu pensei que se tratava de uma ovelha. Pensei assim, é uma ovelha, deve ser da igreja ou de outras igrejas. Só que daqui a pouco eu vi que aquela conversa começou a ir para o lado da violência. O que eu fiz? Eu não quis ser indelicado com ela, que de repente eu estava entendendo mal. Eu parei a esteira. Eu fui lá e peguei a minha bolsinha que eu vou. Peguei a minha aliança. Coloquei no meu dedo. Ela ficou toda sem graça. O que eu quis dizer com isso? Eu já sou comprometido. Não tem jeito. Agora a pessoa chegou aqui, se vocês contarem, eu já sou comprometido. Irmãos, a pior desgraça que tem para o reino de Deus, crente sem compromisso. Choveu, não vem para o culto. Deu uma gripe, não vai para a célula. Não tem compromisso com o discipulado. Não tem compromisso com o discipulador. Não tem compromisso no dízimo. Não tem jeito. Deus quer transformar a sua vida. Mas o primeiro passo que você tem que ter é ter uma aliança com Deus. Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Segundo passo, segunda atitude que Jacó tinha. Só que ele sofreu para aprender. Ele sofreu para aprender. Vigilância. Qual é a segunda atitude que eu tenho que ter? Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho um chamado de Deus para Deus abençoar a minha vida, qual que é? Vigilância. Vigilância. Ei, nós temos que aprender a ser sóbrios. Apóstolo Paulo falou em Efésios, no capítulo 6, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, procurando quem possa destruir. Que forte isso, hein? Que forte, hein? Que forte. Eu me arrepio, estou tudo arrepiado aqui. De eu saber que eu tenho que estar em vigilância. Sabe, gente, tem pessoas que não conseguem ser abençoadas, mesmo estando debaixo de uma aliança, porque simplesmente não vigia. Não vigia.
Vamos ver o que Jacó aprontou? Vamos ver o que Jacó aprontou? Gênesis capítulo 30, do verso 11. Vamos ler o 29, do verso 9, 10 e 11. Só para você entender aonde eu quero chegar. Fica ligado, porque Deus vai te tocar. Amém? Fica ligado que eu vou te tocar. Fica ligado. 29 e 9. Estando ele quem, Jacó, ainda falando com eles, veio Raquel com as suas ovelhas do seu pai, porque ela era uma pastora. Aconteceu que, vendo Jacó Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó, removeu a pedra de sobre a boca do poço, deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. E Jacó beijou Raquel, levantou a sua voz e chorou. O que Jacó fez? Beijou e chorou, e gritou. O que isso tem a ver com vigilância? Você vai ver aonde que esse beijo deu. Você vai ver o que esse beijo causou na vida desse homem. Deus prometeu que ele ia ficar milionário, ficou, mas retardou 14 anos a benção. Por que retardou? Qual que era o projeto de Jacó? Eu vou para lá, eu vou trabalhar, mas eu quero casar. Porque todo mundo tem um sonho de casar. Todo homem, mesmo que você não saiba, todo adolescente, toda mulher tem um sonho de casar. Mas não é isso que eu quero falar também. Isso aí domingo, sábado tem que vir que eu vou falar sobre isso. Vou fazer uma mini conferência aqui sobre isso. O que aconteceu com o nosso irmão Jacó? Ele estava chegando no emprego dele, no novo país dele, na nova empreitada dele. Lá veio quem? Raquel, filha do futuro patrão, prima dele. E a Bíblia diz que quando Jacó correu o olho em Raquel, arriou os 4 pneus, apaixonou ao ponto de beijar e gritar de amor. Pensa um homem apaixonado. Já gritou de amor por alguém? Foi o que ele fez. Ele beijou, apaixonou e gritou. Não tem nada de errado de alguém se apaixonar, beijar e gritar. O problema é que o nosso irmão Jacó cometeu alguns erros por falta de vigiar. Qual foi o primeiro erro que ele cometeu? Não estudou a cultura do local. Beijou a Raquel e já falou para ela: você é a mulher da minha vida. Porque a Raquel, a Bíblia fala, não vou para a Bíblia senão eu perco muito tempo. A Bíblia fala que a Raquel, ela era linda, formosa, de rosto e de corpo. No ditado dos piamalando aí, um filé, um avião. Sabe, gente, linda. Quando Jacó viu aquilo, ele ficou doidão. E já falou: vou casar e vou casar. E já perguntou: qual é o teu nome? Raquel. Que sorte que eu levei. Porque eu sou teu primo, estou indo para trabalhar com teu pai, e já vou agora lá pedir tua mão em casamento. Mas Raquel avisou ele: mas cadê teu dote?
Porque naquela época, e até hoje, principalmente no continente africano, ninguém casa sem dote. É lei. Sabia? Quem conheceu o Cherubim, que veio várias vezes aqui? O Cherubim trabalhou 8 anos guardando dinheiro para dar o dote para casar com a esposa dele. Tem que dar o dote, não é assim casar e levar. Ah, mas eles fogem, a polícia vai e prende. É lei. Tem que dar o dote. Eu tive na África, em 2 países. E esse dote varia muito. Quanto mais bonita é a filha, mais caro o dote o pai pede. O que é o dote? Dinheiro para ele. E se for estudada então, o Cherubim teve que pagar $8.000 na Eduvige, porque ela tem uma faculdade, ela é jornalista formada. Tem que pagar toda a faculdade que o pai gastou, tem que devolver o dinheiro para casar. E fora isso, tem que dar roupa para o pai, para a mãe, para os cunhados, para as cunhadas. É impressionante, gente. Estou falando para você. Jacó não tinha dote. Jacó só tinha uma pedra que ele ungiu e largou lá ainda. Mas ele falou assim: não, eu vou lá. E chegou em Labão. Labão, eu quero casar com a sua filha, a Raquel. Não, tudo bem. Cadê o dote dela? É tanto. Eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Nós vamos resolver teu problema. Por quê? É só você trabalhar 7 anos de empregado para mim sem salário. Quantos anos? 7 anos. Jacó olhou a mercadoria, falou assim: tá bom. Foi lá, irmãos, fechou o contrato com Labão. E ó, 7 anos. Só que Jacó esqueceu uma coisa, ele não vigiou, ele não leu aquelas letrinhas pequenininhas, sabe? Sabe aquelas entrelinhas que passa propaganda na televisão e daí tem um monte de letrinha para ninguém enxergar aquilo? Jacó esqueceu de ver algumas coisas. Jacó esqueceu que Labão estava sendo usado por Satanás. Labão não era um servo de Deus. E Labão pensou assim: chegou a minha vitória. O crente tem um costume, posso falar? Posso ou não posso? Ai, bispo, eu vou casar com fulana. Irmão, já orou? Deus falou comigo. Falou. Aí casa. Aí passa um ano, começa a brigar. Aí chega na gente e fala assim. Aí eu falo assim: mas Deus não falou com você, irmão? Foi uma armadilha do diabo. Bispo, Deus falou comigo, vou comprar aquele carro. É, irmão? Como é que é? Ah, é. Vou comprar sem entrada. Quanto vai pagar no carro? Vou pagar 20 mil. Mas como é que é, irmão? 72 prestação de 800. Mas não é muito, irmão. Quanto você ganha? Eu ganho 1.200. Irmão, não é melhor você orar, pensar um pouco? É muito alta a prestação. Deus falou. A emoção falou. Não é isso? Daí paga um ano o carro. Aí começa a briga dentro de casa, porque vai tudo dinheiro para a prestação do carro. Não pode pagar o IPVA. Não pode levar a mulher a comer uma pizza. Começa briga. Aí foi a armadilha do diabo. Eu parei de dar dízimo, porque não funciona o dízimo. Tem que administrar. A vigilância tem vários nuances que eu não tenho tempo de falar. Nós temos que aprender a administrar. A irmãzinha já tem 72 sapatos lá na sapateira. Aí vai lá para 15, vai fazer uma outra coisa lá, olha aquele sapato. Deus falou. Vai lá e o senhor Visa, ou então a senhora Mastercard. Aí chega em casa, o marido xinga: casei com o homem errado.
Ele não me ama. Claro que ama. Mas o problema é que vocês não vigiam, não administram. Podia não comprar aquele sapato, esperar um pouquinho. Daí ia sobrar o limite do cartão, dava para fazer outra coisa. Amém. Jacó fez isso. Olha o que aconteceu com o irmão Jacó. Olha o que é não vigiar. Trabalhou 7 anos e chegou no patrão e fala: pronto. Não, tudo bem, vamos fazer a festa do casamento. E como que funcionava a festa do casamento daquela época do hebreu? E que mais tarde se estendeu ao judeu. E que até hoje é assim. Vários estados, lugares daquela região. Era feita uma festa. Essa festa durava aproximadamente 7 dias. E depois fazia-se uma cerimônia e consumava-se o casamento. E aonde que se consumava o casamento? No leito, na cama. Fazia-se uma barraca para os noivos. E eles iam lá e dormiam. No outro dia, faziam uma outra festa. Podia levar embora a noiva. Estava casado. Mas o que o Labão fez? Jacó tomou uns vinhos. Labão pegou, em vez de dar a Raquel, colocou a burca cerimonial na Lia. O que era a burca cerimonial? Tampava toda a face da mulher. Até hoje é assim. Já notou que as mulheres lá andam com aquelas burcas? E colocou para dormir com Jacó. Jacó tinha tomado uns vinhos. Daí a Lia falou assim: eu estou com vergonha, não quero tirar a burca. Aí Jacó falou assim: a primeira vez, vai com burca mesmo. Tinha tomado uns vinhos. O que aconteceu? Dormiu com a mulher errada. Foi logrado pelo sogro. Levantou no outro dia cedo, olhou, a mulher não era a que ele queria. Ficou nervoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a Raquel era lindíssima. Mas Lia, a Bíblia fala que era tenra de olhar. O que era tenra? Ela era meio vesguinha assim, coitada. Era meio feinha. Aí Jacó falou: mas por que você fez isso comigo, Labão? Eu queria a Lia, eu queria a Raquel, você me empurrou a Lia. Não, eu não. Como que não? Está lá aquela tragédia? Não, meu amigo, é que você não entendeu uma coisa. Aqui nós temos uma cultura. Primeiro tem que casar com a mais velha. Jacó falou: e agora? O que foi? E agora? Mas eu quero a Raquel. Não tem problema, eu te dou a Raquel para você casar também, que naquela época podia. O homem podia ter quantas mulheres o dinheiro dele conseguisse comprar. Não tem problema, pode casar com a Raquel também. Mas eu não tenho dote. Mais 7 anos. Jacó trabalhou 14 anos de escravo do sogro. Mas Deus não prometeu? Prometeu. Mas ele retardou a bênção, porque não vigiou. Ei, olhe para mim. Tem muitos irmãos, muitas pessoas que dizem que Deus não abençoa, que a igreja é isso, que o pastor é aquilo. Mas sabe por que não acontece as bênçãos para você? Você não vigia. Você não administra a sua bênção. Deus te chamou. Primeira coisa, aliança. Segunda coisa, você tem que brindar a sua aliança. Você tem que brindar a sua aliança com vigilância. Senão, meu irmão, você não para em pé, porque o diabo te derruba mesmo. O diabo, como diz o pastor Jorginho, é um excelente diabo, é filho da diaba. Ele estudou no Instituto de Diabologia.
E ele se formou em diabologia avançada. E ele está pronto para impedir que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Eu não sei por que Deus não abençoa a minha vida. O seu celular, como é que é? O que você acessa? Hein? De vez em quando assim, não dá uma ziquezira? Deixa eu ver como é que é o seu computador. Ei, como que é o seu testemunho, onde você anda, na sua empresa, que você trabalha? Isso é vigilância. Nós precisamos vigiar. Se nós não vigiar, a bênção retarda. Nós temos que trazer manutenção para a nossa aliança. Quantos entenderam? Diga aleluia. Então qual é a primeira atitude? Depois que eu tenho uma experiência com Deus, para me receber as promessas de Deus, eu tenho que ter o quê? Aliança com Deus. O que eu tenho que ter? Segunda coisa, o que eu preciso ter? Vigilância. Eu tenho que administrar a minha aliança. E por último, terceira coisa que Jacó teve, por isso que ficou milionário, ele cuidou muito, teve que consertar o relacionamento. O que ele teve que consertar? Quer ver uma coisa? Abra a sua Bíblia, no livro de Gênesis ainda, 31, do verso 13. São 3 atitudes que Jacó tomou, depois que ele teve a visão, depois que ele teve o chamado, depois que ele aceitou Jesus, vamos colocar nesse termo, depois que ele resolveu viver uma nova vida com Deus. Qual foi? Está ali. Deus chamou Jacó para conversar. Eu sou Deus de B. Olhe para mim e coloca o dedinho. Foi a primeira vez na Bíblia que Deus chamou Jacó e disse assim, ou chamou qualquer pessoa: eu sou Deus de Betel. Ele não é onipresente, gente? Ele não está em todos os lugares? O que ele quis dizer para Jacó? Ei, eu sou Deus da pedrinha. Lembra da pedrinha, Jacó? Lembra, Jacó? Aqui ele já estava riquinho. Você não leu comigo o 30:43? Já estava rico. O que ele quis dizer para Jacó? Coloca o dedinho. Ei, Jacó, está riquinho? Está cheio de dinheiro agora? Lembra da pedra, Jacó? Lembro sim, Senhor. O que ele quer dizer aqui, gente? Nós não podemos ser mal agradecidos. Sim ou não? Nós temos que lembrar da onde que Deus nos tirou. Nós temos que lembrar isso. Sabia que eu sou grato a Deus todos os dias da minha vida? Porque eu lembro da onde Deus me tirou. Primeiro me tirou, não gosto nem de falar da onde que Ele me tirou. Jesus amado, da onde Ele me tirou. Eu tenho nojo e vergonha da onde Ele me tirou. Não foi fácil da onde eu saí. Agora recentemente, dia 24 de março, Ele me tirou da morte. Eu sou grato a Deus. Ele chegou em Jacó e falou assim: Jacó, eu sou Deus lá da pedra. Olha o que ele disse para Jacó: aonde você tem feito um voto, levanta agora e vai desta terra e torna para a tua parentela. Diga relacionamentos. Olhe para mim. Você precisa entender uma coisa. Jacó fugiu do seu irmão porque o seu irmão queria matar ele. Agora Deus chama ele e diz para ele voltar lá se acertar com o irmão. O que eu aprendo com isso? Domingo já falei um pouquinho sobre isso, mas
isso assim está enclaracado no meu coração. Olhe para mim aqui. Se Deus quiser hoje mudar a sua vida, vamos colocar esse termo aqui, te dar uma bênção, te dar vamos colocar assim, isso aqui não é uma mensagem de prosperidade não, isso aqui é uma mensagem de princípios da palavra, mas vamos colocar no termo financeiro, porque foi onde eu comecei. Se Deus querer te dar $1 milhão, resolve a tua situação hoje, sim ou não? Resolve. Mas como é que Ele vai fazer para te dar esse dinheiro? Vai dar conta que você é Deus e eu sou você. Você quer me dar 1 milhão, mas você é Deus, você está no alto sublime trono. Como é que você vai fazer para me dar esse dinheiro? Opção A: eu vou sair aqui da igreja e vou trupicar numa sacola, e nessa sacola tem $1 milhão. Mas como é que Deus vai fazer para desviar tudo vocês e não achar primeiro? Eu vou sair daqui por último. Pouco provável. Opção B: alguém vai fazer um depósito errado. Em vez de depositar $1 milhão na conta dele, vai depositar na minha. Mas o coitadinho que depositou errado vai perder $1 milhão? Deus é justo, não vai fazer isso. Pouco provável. Mas Ele precisa me dar $1 milhão. Já sei, vou sair daqui, vou jogar no bicho. Mas o banqueiro pode fugir, cara, né? $1 milhão é muito dinheiro. Já sei, vou jogar na loto. Pouco provável, porque eu não tenho esse costume, eu não jogo desse troço, não sei nem jogar. Não sou contra que joga não levo para esse lado, mas não jogo, gosto. Como é que Deus vai fazer para me abençoar, meu Deus? Já sei. Opção mais correta: Ele vai usar uma pessoa para me dar esse dinheiro. Talvez seja você. Vira para o teu irmão e diga assim: eu acho que a minha bênção está na tua mão aí. Porque Deus, Ele usa pessoas. Amém? Olhe para mim, que agora vai o chute gospel. Deus usa pessoas para abençoar. Ele não vai vir do céu mandar um anjo, você vai correr do anjo. Ele não vai vir pessoalmente, porque a glória dele te mata. Ele vai usar alguém para te abençoar. Por isso, olhe para mim agora. Você precisa dar uma repassada nas pessoas com que você está se relacionando. Porque se só tiver caco ao seu redor, como é que Deus vai fazer? Vira para o teu irmão e diga: xiii. Por isso que tem aquele ditado popular: me diga com quem você anda, eu digo quem você é. É verdade. É verdade. Por isso que você precisa entender uma coisa a partir de hoje. Depois que você fez uma aliança com Deus, depois que você teve uma experiência, um chamado e fez uma aliança com Deus, depois que você passou a administrar essa aliança, começou a brindar essa aliança com vigilância, agora, por último, você precisa ficar ligado de que lado que vai vir o camelo de Deus. Amém, gente? Porque se você não entender uma coisa, tem que amar todos, sem exceção. Mas para se relacionar com você, para ser seu discipulador, seu discípulo, seu amigo, seu companheiro, tem que ser pessoas que vão te ajudar, que vão te abençoar. Amém, gente? Eu fiquei agora 2 dias numa chácara com o meu líder e os pastores de todas as provisões em vida, numa reunião de governo do presbitério que nós chamamos, para tomar decisões assim a respeito da igreja. E
Fazia muitos anos que eu não via algumas pessoas. E teve uns que olhavam para mim: nossa, bispo, o que você está bebendo? Que elegância! Nossa, que calça bonita! Olha, bonitão! Roupa de jovem! Deus te transformou mesmo, hein? Eu fiquei orgulhoso que ele me levantou minha moral. Eu até dei uma aprumada. Fui lá passar um gel no cabelo para ficar mais bonito ainda. Mas daí eu virei a esquina e encontrei o outro pastor. Que isso? Está parecendo uma árvore de Natal, tudo enfeitado? Tênis de uma cor, calça de outra, tudo apertadinho, virou boy agora? O que é isso aí? Vou contar para a bispa. Que diminuiu eu. Me diminuiu. Assim, gente, ó. As pessoas que estão em volta da gente têm o poder de nos levantar ou de nos derrubar. Sabia disso? Olha o que eu vou dizer para vocês aqui. Se você tiver caneta Marx, se tiver nota de anotar no celular, anote, põe na sua área de trabalho. Não existe relacionamento neutro. Vou repetir, não existe relacionamentos neutros. Se você começa a andar com a turminha da fofoca, você vai virar fofoqueiro. Mesmo que você não fofoque, mas você vai estar envolvido nas confusões. Se você começa a andar com a turminha que fala mal da igreja, você vai começar a falar mal da igreja. Se você andar com a turminha do pecado, mais cedo ou mais tarde, você vai se contaminar. Não, eu tenho opinião forte. De opinião forte o inferno está cheio. Sabe por quê, gente? Porque quem não te motiva a orar, uma hora vai te desmotivar a parar de orar. Quem não te motiva a ir para a célula, uma hora vai te motivar a parar de ir. Quem não te motiva a você servir a Deus, uma hora vai te motivar a você não ir servir a Deus. Por isso, a partir de hoje, começa a vigiar os seus relacionamentos. Amém? Amém ou não amém?